Olá, galerinha, tudo bem com você? Pessoal, meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje quem está aqui comigo é o Hermes. Olá, Hermes, tudo bom? Nessa aula de hoje, nós vamos ter um experimento bem simples, mas que vai facilitar e muito a interpretação de vocês sobre o conceito de tensão elétrica. Por quê? Porque nós estamos falando de eletricidade, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os circuitos elétricos. Então, o tema da nossa aula é circuitos elétricos e nele nós iremos trabalhar, né, a habilidade de compreender as instalações elétricas das nossas casas como um grande circuito. Lembrando que, para chegar nessa aula de hoje, nós vimos as aulas anteriores falando sobre os elétrons, como que ocorre a eletricidade, se é por atrito, por contato, por indução. Se você perdeu as nossas aulas anteriores, entra lá no site do Se Liga na Educação, que as nossas aulas estão salvas e aí você consegue ver esse conteúdo para complementar a aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre os circuitos elétricos, né? Como que eles funcionam principalmente dentro de uma residência. Começando com uma pergunta básica, ou nem tanto. Você sabe como que um equipamento elétrico funciona quando ele está ligado na tomada? Ou então, né, como uma lâmpada acende quando acionamos o interruptor? Então, para responder essas perguntas aqui, nós vamos falar sobre os circuitos elétricos. Então, o que é um circuito elétrico? O nome nos diz já muita coisa, né? Circuito, algo que está ali fechado, né? E elétrico, ou seja, estão passando elétrons naquele circuito. Ou seja, corrente elétrica está sendo gerada e passada dentro desse circuito. Então, circuito elétrico é um circuito fechado, formado por vários dispositivos que estão conectados por fios condutores, permitindo a passagem da corrente elétrica. Então, nessa imagem aqui, nós temos, deixa eu pegar minha caneta, nós temos aqui, ó, os dispositivos conectados. A gente tem uma lâmpada, a gente tem, deixa eu só aumentar essa caneta, a gente tem a fonte geradora, né, que nesse caso aqui é uma pilha ou uma bateria, que vai gerar a energia para o fio. Então, nós vamos ter polo positivo e polo negativo. A corrente elétrica vai caminhar por esse fio, passa aqui dentro dessa lâmpada, podendo acendê-la. Só que nesse caso aqui, esse circuito está aberto. Tá vendo esse interruptor aqui, ó? Ele está interrompendo. A partir do momento que eu fecho, ele vai acender essa lâmpada. Então, o circuito, para ele funcionar, ele tem que estar fechado. Caso contrário, se você abrir, essa aqui é aquela função do nosso interruptor. Quando a gente acende ou apaga a lâmpada por meio do interruptor, você está abrindo esse caminhozinho aqui ou então fechando esse caminho percorrido pelos elétrons, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade. Bom, quando a gente fala de circuitos elétricos, nós temos dois tipos de circuito, em série e em paralelo, tá? No circuito elétrico em série, é aquele na qual existe uma associação. Os componentes, eles estão ligados entre si na mesma sequência e na mesma direção. Vejam só, eu tenho aqui, ó, um circuito, deixa eu pegar minha caneta aqui, só aumentar. Eu tenho um circuito, né, formado aqui com uma fonte geradora, que no caso são as pilhas ou baterias, um interruptor que vai abrir ou fechar a corrente que vai estar passando aqui, e eu tenho duas lâmpadas. Vejam bem, a corrente está passando nesse fio condutor, ela vai passar primeiramente nessa primeira lâmpada, e olha só, tem uma conexão entre essa primeira lâmpada e essa segunda. Esse fio que conecta aqui, ó, ele tá passando a corrente elétrica que passou por essa lâmpada, ele vai passar para cá e chegar nessa segunda lâmpada, que também vai acender.
Esse é o caso, por exemplo, das lâmpadas de Natal do pisca-pisca. Aí o que acontece? Se uma dessas lâmpadas queimam, eu vou interromper o circuito, ou seja, a corrente não vai passar e chegar nessa segunda lâmpada para que ela acenda. Então, eu interrompo esse fluxo de corrente elétrica, não permitindo que a outra lâmpada acenda, beleza? Lembrando que a corrente elétrica, vamos pensar como se fosse um rio. Nós temos um rio e aí os elétrons estão passando aqui, ó, sempre na mesma direção, de um lado para o outro, de uma forma ordenada. Os átomos, que são a matéria que possui os elétrons, é como se um átomo tivesse ele transfere literalmente um elétron para o outro. E essa passagem de um elétron de um átomo para o outro forma o que nós chamamos de corrente elétrica. Vamos dar sequência aqui e ver agora o circuito elétrico em paralelo, que é um pouquinho diferente daquele anterior. Por quê? Olha só, o caminho que a corrente elétrica vai fazer aqui vai ser diferente. Porque no circuito em paralelo, existe uma associação na qual a corrente se divide. Olha ela se dividindo aqui, ó. Deixa eu pegar de novo minha caneta. Ela vai se dividir. A corrente está passando aqui, ó, nesse fio. Chega aqui, ó, ela divide. Passa um pouco para cá e um pouco para cá. Então, a corrente dividiu, acende essa lâmpada, acende essa outra lâmpada. Esse circuito, pessoal, é um circuito que é utilizado nas instalações elétricas das residências. Então, o que acontece? Quando queima uma lâmpada, por exemplo, queimou a lâmpada do quarto, não impede com que os outros cômodos da casa tenham a lâmpada também queimou ou apague, né? Então, por quê? Porque a corrente elétrica está sendo distribuída, ela segue um caminho diferente do que da anterior, que ela é ligada em série, tá? Então, para esse tipo de circuito, a gente chama de circuito elétrico em paralelo, na qual os fios condutores, né, a corrente passa de forma paralela, ela se divide passando por diferentes caminhos dentro do circuito. Lembrando que a gente ainda assim tem uma fonte, nesse caso aqui está representado uma bateria, né, o interruptor. Mas se a gente pegar isso e associar com a nossa residência, a gente tem a energia que chega lá das distribuidoras, chegou da distribuidora, né, por meio dos postes, ela chega na nossa residência e vai lá para o padrão de energia. Daquele padrão de energia, para dentro, um eletricista, né, vai construir o circuito elétrico, ou seja, ele vai retirar a energia que está chegando naquele padrão e distribuir ao longo da casa, por meio dos fios condutores, né, que nós já falamos nas aulas anteriores desses fios. E aí, a gente não tem essa fonte aqui, no caso de bateria e tudo. Tem algumas casas que possuem geradores, né, para reserva no caso da energia faltar. Mas a energia chegou, ela vai ser distribuída. E esse interruptor que vocês estão vendo nesse pequeno circuito aqui, a gente pode pensar nele como sendo aquele interruptor, o apagador que a gente chega em casa, acende e apaga para poder apagar ou acender as lâmpadas e etc. Beleza? Então, esses são os exemplos de circuitos elétricos em série e em paralelo que funcionam de maneira organizada. Opa, deixa eu fechar aqui. Então, vamos dar sequência. Bom, nas casas, as lâmpadas acendem, né, porque tem uma corrente elétrica passando pelos fios da instalação elétrica. Mas você sabe como que essa corrente elétrica é formada? Como que ela surge? Vamos relembrar aqui? Nós vamos ter, por exemplo, o átomo, né? E esse átomo, a gente tem estrutura na qual a gente chama de prótons. Fiquei sem a caneta novamente.
prótons, que é carga positiva, nêutrons, que é carga nula, e os elétrons, que é carga negativa. Dentro dos átomos, eu tenho isso. Do lado de fora, na estrutura dele, na eletrosfera, estão circulando os elétrons. Como eu falei no nosso início da aula, esses elétrons eles vão pulando. Literalmente, eles pulam de um átomo para o outro. E aí forma uma corrente, como se fosse um rio de elétrons. Esse rio de elétrons a gente chama de corrente elétrica, que é a transferência de um elétron de um átomo para um outro átomo. Lembrando que existem materiais na qual a força do núcleo, onde estão os prótons, atrai com muita força os elétrons que estão na eletrosfera rodeando esses prótons. E aí esse material que está ali com uma força muito grande, ele tem uma resistência maior e a gente chama ele de isolante, porque ele não vai passar os elétrons, ele não vai doar seus elétrons, transferi-los com tanta facilidade. Mas o material como um metal, ele já vai liberar, transferir esses elétrons com maior facilidade. Por quê? Porque os elétrons ficam mais soltos. A força de atração do núcleo para esses elétrons, ela é menor, permitindo com que esses elétrons pulem de um átomo para outro átomo, fazendo com que esse tipo de material seja melhor condutor. Então, ele conduz melhor a eletricidade, o caminho que esses elétrons vão fazer, beleza? Então, o tipo de material é muito importante quando a gente fala de eletricidade, né? Por isso que a gente utiliza, por exemplo, o fio de cobre para... o material dentro de um fio é geralmente um metal, que é um bom condutor, e do lado de fora um plástico, que é um material isolante, que não vai permitir que a corrente que está passando por dentro do fio saia para o lado de fora. Beleza? Ok, vamos dar continuidade aqui então. Mais uma perguntinha. As tomadas da sua residência são de 127 ou 220 volts? Talvez você conheça a resposta. Mas será que você sabe o que significa volt ou voltagem? Você sabe o que isso significa? Se não, vamos pensar aqui o que é essa voltagem, o que são volts. Nós temos o que a gente chama de tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? De modo semelhante, as cargas elétricas elas se deslocam, como eu falei para vocês. Os elétrons, eles se transferem de um átomo para o outro, mas para que isso ocorra, é preciso uma diferença de potencial. Tá aqui, ó, diferença de potencial elétrico, ou então também chamado de DDP. Isso é tensão elétrica. Para que isso ocorra, né, a diferença de potencial elétrico, ela também é chamada de tensão elétrica, ou então voltagem. Na verdade, a voltagem é a forma como a gente mede, né? Então, eu prefiro utilizar o termo tensão elétrica ou diferença de potencial e não falar especificamente de voltagem. Voltagem é o que a gente vai medir, é a forma como se mede. É como se fosse assim, metragem. Você usa a metragem para medir, né, o comprimento de algo, a metragem, o metro de algo, beleza? Então, a voltagem é um método de medição da tensão elétrica ou diferença de potencial. Eu trouxe para vocês um experimento que é bem simples, que vocês podem fazer na casa de vocês, que ilustra bem essa questão da diferença de potencial. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que esse caninho que está passando aqui, ó, seja esse fio condutor, né, que tem na sua casa. Então, esse fio, por dentro dele a gente tem o metal, que é o cobre, nesse caso aqui, onde permite a passagem da corrente elétrica de forma mais facilitada, né? Enquanto que do lado de fora a gente vai ter o plástico, que é um isolante. Então, vamos imaginar que esse caninho aqui seja esse fio condutor. E o líquido em amarelo,
é a corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, se eu deixo esses dois potinhos parados aqui, ó, a corrente elétrica não está passando. Ela está, nesse momento, parada, né? Agora, se eu aumento, né, a diferença de potencial, olha só, a corrente passa e aí, à medida que ela passa, um potinho ficou cheio, né? O outro potinho está vazio e ela pode ir alternando, tá vazando um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Ela pode ir alternando e olha só, o que está passando esse líquido amarelo aqui, no caso, vai ser os elétrons que estão sendo transferidos de um átomo para o outro átomo. Então, à medida que eu aumento o potencial, eu aumento, né, a corrente elétrica que vai passar ali, beleza? Bom, nesse caso, então, nós vamos ter o que a gente chama de diferença de potencial. Ora, vai ser um pouco mais alto em determinada fonte, ora vai ser mais baixa, beleza? Então, eu tenho esse exemplo aí para mostrar para vocês de diferença. Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu só apagar esse quadro. Deixa eu voltar para o quadro aqui para a gente poder continuar. Como que essa diferença de potencial, como que essa tensão ela é medida? Lembra que eu falei para vocês que voltagem é a forma como a gente mede essa tensão? Então, a tensão elétrica na física, ela é representada pela letra U e ela é medida em volts, tá? A palavra volts vem de Alexandre Volta, que foi o grande cientista, né, que descobriu isso, então deu-se o nome de volts, que é a medida na qual a tensão elétrica é medida. E ela é medida através de equipamentos chamados de voltímetros, beleza? Vamos continuar aqui então. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica que é gerada por pilhas, trouxe aqui uma pilha. Então, a corrente elétrica que é gerada por uma pilha, ela é uma corrente contínua. O que que isso significa? Significa que a corrente está passando sempre do polo positivo para o negativo, no mesmo sentido, ela não muda. Ela vai sempre caminhar ali, ó, para o mesmo sentido, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, numa linha fixa, sempre no mesmo sentido e na mesma direção, tá? Agora, a corrente que a gente utiliza nas nossas casas para montar o circuito elétrico, ela já é utilizada a corrente alternada, tá? Lembra que eu mostrei ali a diferença de potencial que fica alternando, ora tá mais alto, ora tá mais baixo? Então, isso nos permite, por exemplo, que a gente pegue um equipamento e ligue na tomada e aí você não tem que se preocupar se você está ligando no positivo ou negativo. Porque como essa corrente é alternada, ou seja, ora está indo para um lado, ora está indo para o outro. Então, ele inverte o tempo todo na tomada essa direção da corrente elétrica. Então, quando você coloca um aparelho na tomada, não tem problema estar ligando ou no positivo ou no negativo, porque está alternando a corrente elétrica, tá? Aqui no Brasil, ela alterna cerca de 60 vezes por segundo, beleza? Bom, afinal, para a gente poder fechar essa aula, qual que é a diferença então da corrente elétrica com a tensão elétrica? Então vamos lá. Para que haja a corrente elétrica, ou seja, para que isso aqui aconteça, a passagem dos elétrons de um átomo para o outro, nós precisamos que haja a tensão elétrica, que é a diferença de potencial. Então, para que ocorra o movimento ordenado dos elétrons, existe a DDP, ou a tensão elétrica, que vai permitir com que isso aqui aconteça. Sem isso, a gente não consegue fazer com que os elétrons passem de um átomo
para o outro, beleza? Então, essa tensão elétrica é o que permite e faz com que a sua casa receba a energia e que os aparelhos consigam ser ligados nas tomadas e funcione todo esse circuito elétrico na sua casa. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Tem algumas atividades e referências da nossa aula no final dos slides. Se ficou alguma dúvida com relação a essa ou outras aulas, mande para a gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para esclarecer. No mais, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.